Meu pai é um dos fundadores da medicina ortomolecular no Brasil, que é uma área da medicina que começou a se desenvolver mais ou menos na década de 50, teve muita influência de um prêmio Nobel que chama-se Linus Pauling, que ele começou a falar muito sobre os benefícios da vitamina C, eu falei isso no vídeo agora há pouco tempo, os benefícios da vitamina C no nosso corpo, que era uma coisa que nem se falava, uma vitamina que foi descoberta, foi descrita e só era falada, e isso em qualquer livro médico, até da minha época, já na década de 90, quando eu estudei, quando eu fiz a faculdade de medicina, a vitamina C, se você ver o tópico, era unicamente para prevenir no nosso corpo o escorbuto. Você não ter uma doença da fragilidade do colágeno que faz você sangrar gengiva que descobriram em marinheiros. Mas na verdade a vitamina C é muito mais do que isso. A vitamina C participa de uma série de processos fisiológicos do seu corpo. Eu falei no vídeo de 15 minutos algumas, mas tem muito mais até do que daquilo que eu falei no vídeo. E aí a gente vê os níveis ótimos de vitamina C são fundamentais para a gente ter uma saúde plena. Não é você só ter os níveis para você não ter escorbuto. E aí quando a pessoa ainda está num processo de desequilíbrio do corpo por excesso de estresse, uma vida estressada, não sei o quê, quando a pessoa tem hábitos ruins como cigarro, comer comida lixo, dormir mal, o seu corpo vai precisar de mais vitamina C para lidar com isso. Porque é aquele equilíbrio que a gente tem, é o processo de degeneração e o processo de reparação. Isso sempre tem que estar equilibrado. E se você tiver um excesso de destruição a partir de estresse, química, etc., o corpo não consegue e você começa a ter um processo de degeneração. Se você tem esse equilíbrio, e a vitamina C é um dos melhores nutrientes que a gente tem no nosso corpo para equilibrar isso, porque ela otimiza várias vias de reparação do nosso corpo, principalmente as vias de reparação proteicas, porque nós somos basicamente estruturas proteicas e para a formação do colágeno, que é a maior proteína, mais de 90% do nosso corpo é colágeno, a gente precisa da vitamina C. A vitamina C é fundamental para estruturar o colágeno. Por isso, inclusive, eu falo aí nesse vídeo, porque a gente usa de dentro para fora e de fora para dentro. E para estruturar, para fazer uma coisa que chama-se hidroxilação da molécula, para ela ficar de uma forma compacta, é quase igual você deixar o bolo para ele ficar durinho. Entendeu? Aí se você não deixar do jeito que tem que fazer, não colocar, não tem nada de bolo, mas não colocar farinha da quantidade que tem que ser, a farinha fica mole. Entendeu? E aí você começa a ter, a proteína não está estruturada como deveria. Mas é porque eu estava falando isso. E aí quando eu comecei a fazer, meu pai sempre falou assim, porque ele trabalhava muito, ele até dava plantões, a gente revezava quem dormia com a minha mãe, tem escala semanal de quem podia dormir no quarto da minha mãe. A coisa que a gente mais gostava era quando era a nossa semana de dormir com a mãe. E porque meu pai fazia muitos plantões. E ele sempre falou, filhos, eu vou pedir um favor a vocês, ninguém seja médico. Porque medicina é um sacerdócio, é uma profissão. Falava isso, meu pai falou, não é para ser médico, não sei o quê. E como eu era filho mais teimoso, eu fui fazer medicina, é óbvio, meu pai não devia ter falado isso para mim. E eu fui fazer medicina e eu sempre gostei muito, eu admirava muito meu pai. E meu pai começou a fazer essa área da medicina, que era uma área da medicina muito nova, muito contra o status quo da medicina alopática, de tratamentos dos sintomas, etc. E aí meu pai falou, quando eu entrei para a faculdade de medicina, meu pai teve a besteira de falar para mim, Rodrigo, nunca entre nessa área, porque essa área é uma coisa muito complexa, você a vida inteira vai passar a vida brigando com os colegas, porque eles acham que a gente é uma seita secreta, porque na verdade ele se encontrava com que é o principal fundador da medicina ortomolecular no Brasil, chama-se Hélio Povo, no Rio de Janeiro principalmente, e meu pai ia para a casa dele ou na clínica dele, eles faziam grupos de estudo de 10 médicos mais ou menos, para cada uma vez apresentava esses trabalhos, estavam saindo muitos trabalhos sobre essa área, e realmente era uma coisa assim, parecia um submundo da medicina. E hoje cresce cada vez mais e meu pai ele só não teve a visão, coitado, não dava para ter, de que existia a internet conseguiu democratizar a informação e hoje as pessoas conseguem, eu não tenho tanta dificuldade como ele teve, de conversar com cada paciente individualmente para explicar um conceito de saúde diferente. E hoje a gente fala, por isso que eu gosto de fazer isso pelo canal, porque assim eu consigo passar para muito mais gente o que eu entendo como saúde e a área da medicina. Quando eu gosto de explicar, quando eu falo de medicina ortomolecular, que o termo para mim é o melhor, porque a gente fala ortomolecular, é corrigir a molécula, e o que a gente tenta é, da forma mais intrínseca na bioquímica humana, a gente equilibrar o corpo. Por isso que eu falo, quando eu dou vitamina C, a gente está pensando lá dentro da molécula, porque no fundo nós somos energia, tudo daqui, por isso que é bom eu estar aqui com pessoas que eu gosto, porque me passa uma energia boa, a gente sente, a gente gosta de estar em locais em que a gente tem uma energia boa, e porque nós somos energia.
Os nossos tecidos, eles são compostos por células, as células são compostas por um conjunto de moléculas, as moléculas são compostas por um conjunto de átomos, os átomos são compostos por um conjunto de moléculas subatômicas, e as moléculas subatômicas são energia. Então, no fundo, nós somos energia, por mais que a gente pareça matéria, né? Nós somos um bando de energia juntos. E o que a gente faz? A gente tenta ir lá na molécula e também na energia, né? Porque eu falo, muitos dos hábitos que a gente tem é para a gente melhorar a energia do nosso corpo. Um dos melhores fazer isso é atividade física, né? Quando a pessoa que faz atividade física, e eu tenho exemplos de pacientes que se sentiam cansados, a gente manda, vai fazer atividade física. A melhor forma de você gerar energia é você colocar energia no seu corpo. Você gastar energia, o seu corpo vai pedir energia, isso é um círculo virtuoso. E as pessoas que às vezes acreditam que a energia através do magnésio ou então de um comprimido mágico, isso não existe. A gente tem que colocar o nosso corpo para girar da forma que ele tem que girar. E hoje confunde-se muito, né? Eu falo da medicina molecular, mas também hoje se fala muito hoje de medicina integrativa, medicina regenerativa, medicina de envelhecimento, medicina funcional, que na verdade é tudo a mesma coisa. É só a visão da medicina em que você tem que equilibrar o seu corpo, otimizar ele para você ter saúde. É totalmente diferente de parte da medicina que acha que tratar doenças é você dar remédio para minimizar sintomas. E isso daí não entra na cabeça de uma pessoa que vê o problema de uma forma muito mais orgânica, né? Muito mais intrínseca dentro do nosso corpo. A medicina preventiva ela só tem um porém, né? Porque a medicina preventiva ela gera muito pouco lucro para a indústria, né? Por isso que eu chamo muito de indústria da doença, a indústria que tem que colocar a coisa de uma forma de que gere muito lucro, que você está doente, que você tem que tomar remédio, que você tem que ir no hospital e fazer exames, essas coisas todas. E na verdade o ser humano, por ser uma máquina de autocura, se ele conseguir prevenir, otimizar a saúde dele, você não precisa nada disso. Só que a prevenção você vê, os hábitos todos que a gente fala é jejum, atividade física, alimentação saudável, orgânica, do campo, e um sono, isso não dá dinheiro para ninguém. Então poucas pessoas têm essa energia de falar sobre isso, porque não tem o cariz de lucro. E eu passei a vida inteira ouvindo delegados e propagandistas de farmácia de remédios convencionais, tendendo, né, uma ideia de que eu tive a sorte de, por ter a cabeça um pouquinho fora da caixa antes de entrar na faculdade, por causa do meu pai, eu tive a visão crítica. Então, sempre que eu tinha um discurso desse laboratório, eu via o que tinha por trás. Então, infelizmente, muitos médicos eles cresceram num paradigma de tratar a doença com remédios e aí só faz isso, né? É sempre dar remédio para tratar a doença, dar remédio para tratar a doença, o remédio não trata a doença, ele trata o sintoma e se você trata o sintoma, você tem um cliente pro resto da vida. O princípio da medicina farmacológica é muito isso em grande parte das doenças. Eu sempre falo isso, mas nunca dá para generalizar, mas realmente, se você tem pressão alta e você dá um remédio para baixar a pressão, que trata o sintoma, que é a pressão alta, e você tem a pressão alta por um distúrbio no seu corpo, sempre que você der o remédio para tratar a pressão, a pressão ela diminui, mas o problema não ficou resolvido. Então é aquele discurso, você vai ter que tomar esse remédio para sempre, porque você não trata. Isso para a indústria farmacêutica é ótimo, para o ser humano é péssimo, porque você não controla a sua fisiologia através de um químico sintético que o corpo não reconhece. Isso não dá. Isso dá trabalho para o fígado, porque você coloca um químico dentro do seu corpo, o fígado tem que metabolizar. São os famosos efeitos secundários. Os efeitos secundários são os efeitos que o remédio propicia no momento que ele passa pelo fígado e tem uma metabolização. Eu uso particularmente essa medicina, ela é muito ampla, porque por ser essa medicina preventiva, ela é holística, né? Então existem várias áreas da medicina e várias áreas do tratamento de saúde que a gente aproveita, porque se identifica com isso. Então eu uso muito a fitoterapia, né? Eu mostrei mesmo ali o Good Green, que é um fitoterápico, né? São várias plantas liofilizadas com nutrientes que fazem bem para a nossa saúde. É um nutriente que a planta desenvolveu, que foi desenvolvido a partir do crescimento dela na terra, com a energia do sol, e que quando o ser humano come, ele ativa genes no nosso corpo, ele faz uma expressão gênica benéfica. Isso chama-se modulação genética positiva. Quando você vai e come um fast food cheio de químicos que não são bons para o corpo, você ativa genes maléficos. Então, por exemplo, existem genes chamados gerontogenes, genes da longevidade. Um desses genes chama-se sirtuínas. Então, as sirtuínas elas são genes que são genes que expressam no nosso corpo características de longevidade. Se você sempre ativar sirtuínas, você sempre vai ter esses genes otimizados. Se você comer coisas que inibem a produção da sirtuína, você tem o corpo num processo de envelhecimento.
E muitos fitoterápicos vêm. Por exemplo, a sirtuína, ela foi descoberta, uma das substâncias que foram descobertas há pouco tempo chama-se resveratrol. Você já deve ter ouvido falar, tem muito na uva. O resveratrol é um ativador da sirtuína 1, que é um modulador epigenético de longevidade. Então, tudo que ativa esses genes da longevidade, a gente tem que saber o que ativa, e eu vou falar, e a maioria das coisas que vão falar assim, realmente, como por exemplo o jejum. O jejum ativa genes de longevidade. É um mecanismo do corpo de sobrevivência, porque se você comer o tempo todo, o seu corpo despende 30% do sangue para a digestão, despende 40% da imunidade para o processo digestivo, porque sempre que você coloca uma coisa dentro da sua boca, vai lá o exército da sua imunidade no intestino, que é uma barreira altamente permeável, para ver o que está entrando no corpo. Então a imunidade é superativada quando você está comendo. Por isso que a gente fala, inclusive, que comer pouco o ideal, porque você, nesse momento, o seu corpo está com o sangue em outras áreas de reparação, porque nesse momento você não está concentrado nos processos digestivos e o seu corpo está economizando energia para outras substâncias, para outras coisas, e só tem que saber fazer, mas é óbvio, e você vê os benefícios. Porque, como eu falei, a palavra de ordem é o equilíbrio. Eu gosto de colocar, aqui no Brasil é João Bolo, aquilo, se não me engano, é Zé sempre em pé. É muito legal isso, não é? Zé sempre em pé. E o João Bolo é um símbolo que é bom vocês marcarem assim, né? Guardarem o símbolo, porque isso daí seria o ponto fundamental da palestra, né? Guardar essa imagem de que o nosso corpo tem que entrar em equilíbrio de uma forma com uma insatisfação positiva. A gente sempre tem que buscar o equilíbrio do nosso corpo. É um processo, as mudanças de hábito elas ocorrem lentamente, mas é muito importante você dar o primeiro passo. É igual a maratona, né? A maratona é muito difícil, é muito árduo você fazer uma maratona, mas ela começa com um passo. Então, os nossos hábitos é a mesma coisa. Tem muitos hábitos que são difíceis, são quebrar hábitos que estão enraizados. Mas quando você começa a sentir, você sai daquela zona de conforto, você começa a sentir a mudança e aí você começa a trabalhar aquilo. Então a mudança de hábito é uma coisa que não é fácil, tá bem? Dói, mas quando você começa a fazer, é igual empurrar um carro, né? No início ele está muito pesado, depois que você empurra ele já fica, ele já anda devagarinho, você consegue empurrar até com uma mão, senão ele anda facilmente. A mudança de hábito também requer você focar o gatilho. Quando você tem um hábito, uma das coisas que você tem que perceber é o que é o gatilho que me leva àquele hábito. Vou dar um exemplo. Quando você chega em casa cansado do trabalho, você se joga no sofá e liga o noticiário. Então, esse é um hábito péssimo de saúde, porque você acabou de chegar ao trabalho com aquela energia, aquela carga alostática toda de estresse, e você, em vez de escoar essa energia alostática, né, esse estresse acumulado no seu corpo por um dia de trabalho fechado no local, você senta no sofá e liga o noticiário para ver notícia que é mais estressante ainda, você continua nesse estado de estresse. Aí o seu corpo está naquela alostase cada vez maior, e aí você não consegue dormir. Então qual é o gatilho? Você chegou em casa, jogou a chave no estante e caiu no sofá. O gatilho é chegar e fazer isso. Qual é o gatilho? Levar uma roupa de ginástica para o trabalho e não ir para casa. Você vai para o ginásio e vai ali fazer uma hora de atividade física. As pessoas que fazem isso falam, mas eu estou tão cansado, eu vou fazer atividade física. As pessoas que fazem isso e depois acreditam em mim e vão fazer, a Gracinda, por exemplo, é uma paciente minha que começou agora, era muito sedentária e agora ela ama, ficou viciada em atividade física. Muitos pacientes, às vezes é até difícil a gente segurar, porque começa a gostar tanto de fazer que aí começa a fazer maratonas e crossfit com alta intensidade, não sei o quê. E tem que ter cuidado com isso. O exercício físico, principalmente numa fase inicial, ele tem que ser feito de uma forma muito progressiva. O hábito ele é mudado assim também. Você vai mudando aos poucos. Você tem que fazer um plano, programa o hábito. Você pode escrever isso, botar num painel na sua cozinha, a sua programação desse hábito. O ideal é mudar um de cada vez. Se você mudar todos os hábitos de uma vez, você desiste. Você tem que ser persistente na mudança do hábito. Você vai fazendo aquilo e todos os dias, até você criar no seu cérebro aquelas conexões nervosas que eu falei no início, e aí a coisa começa a ficar mais fácil. E aí, nesse momento, você introduziu um hábito bom já na sua vida, você foca em outro. Eu acho que isso seria a definição melhor de saúde. É o somatório, o resultado de todos os seus padrões de comportamento, o somatório de todos os seus hábitos positivos. Isso é saúde. Ou seja, a saúde é uma escolha sua. Tá? Eu não acredito que saúde
é um fardo que você recebeu na sua vida, é uma herança genética que você não tem como controlar. Isso não é verdade. A expressão gênica ela tem uma capacidade muito maior de controlar o nosso ser do que a nossa herança genética. A expressão gênica é como os nossos genes se manifestam. Então, se você tem um gene negativo, você tem que fazer o máximo para você não expressar aquele gene. É uma luta maior. E quando você coloca um hábito positivo na sua vida para não expressar aquele gene, aquele hábito começa a se entranhar em você, e aí você, com certeza, não vai ter expressão daquele gene da forma que ele teria se você não tivesse o hábito. Você não pode se sentir um coitado e vitimizar e falar, eu vou ter isso. Não, ao contrário, você tem que lutar contra aquilo. Pode ser mais difícil para algumas pessoas do que para outras, mas se não, todas as pessoas que têm o gene EPOE4, que é um gene altamente de predisposição para Alzheimer, todas as pessoas que têm o EPOE4 positivo teriam Alzheimer. E não é verdade. Uma porcentagem dessas pessoas tem Alzheimer e outra porcentagem não tem. Então por que isso? Porque a genética não determina, senão 100% teriam. Entendeu? Se você nascer um EPOE2, que é uma pessoa que tem uma probabilidade baixíssima de ter Alzheimer, você é um sortudo. Não quer dizer que você tem que fazer hábitos ruins. Mas se você nascer um EPOE4, você tem que fazer. Às vezes esses exames até são ruins, porque geram um estresse na cabeça da pessoa, e a pessoa tem certeza na vida que vai ter um Alzheimer, etc. E isso não é bom. Porque é igual você falar para aquela pessoa que descobriu que tem um cancro e falar assim, que o médico não tem direito de fazer isso, né? Você só tem mais 5 meses de vida. Não pode fazer isso, não existe isso, porque o corpo humano é um processo totalmente subjetivo, né? De cura, de reparação, etc. E você tira a esperança daquela pessoa, né? Naquele momento o cérebro tem a capacidade muito grande de controlar a nossa imunidade, etc. Ele começa a acreditar naquilo. E a crença é o que vai tornar o seu pensamento, que vai tornar as suas ações, que vai criar os seus hábitos e que vai criar o seu destino. Isso é uma regra inexorável. Então, o que você acredita é o que vai... É o efeito placebo, né? Todo mundo pode acreditar no efeito placebo. Né? Não é possível você não acreditar porque os estudos todos mostram que ele existe. Você dá um comprimido de qualquer coisa à pessoa e enfaticamente você fala que vai melhorar aquilo e a pessoa melhora. E o efeito nocebo é o contrário. Quando o médico fala que você vai ter 5 meses de vida. Aquela pessoa já se sente completamente perdida e ela começa a se preparar para a morte. E isso é muito triste. Então é assim, guardou a imagem, né, do equilíbrio. Se vocês forem parar a pensar, tudo que eu vou falar agora é equilíbrio. Essa é a mensagem dessa palestra. Você entender que o nosso corpo está um processo constante de reparação e destruição, de mutação e destruição das células de mutação. Por exemplo, a cada dia mais ou menos 10 mil células do nosso corpo, elas mutam. Elas são potenciais células cancerígenas. Aí a pessoa fica desesperada, fala, não, isso não é possível, não sei o quê. Mas é. Só que o nosso corpo tem uma capacidade muito grande de reparar essas células e destruir elas. Por isso que a gente tem que deixar ele sempre ótimo. É o nosso exército que tem que combater o inimigo. O exército faz isso todos os dias com uma capacidade absurda de reparação. O ser humano quanto mais novo a gente é, maior a nossa capacidade. Porque a gente está no auge da nossa vida reprodutiva. E a natureza nos fez no auge da vida reprodutiva, entre 20 e 30 anos, a idade mais ou menos das pessoas todas aqui. Nessa idade, a gente tem uma capacidade de reparação muito grande. Por quê? Porque a natureza quer que a gente perpetue a nossa espécie da melhor forma possível. Então, nessa idade, a gente tem a reparação muito grande para os nossos genes serem transmitidos da melhor forma possível. O ser humano é altamente reparador. Quando você passa da fase reprodutiva, essa tendência, essa capacidade de reparação vai aos poucos diminuindo, junto com todos os hormônios reparadores. Então, começa a criar um desequilíbrio, já que o nosso corpo todos os dias produz células erradas, repara essas células, produz células novas, destrói as células antigas. Nós somos um processo constante disso. Quem não cresce morre. Todos os dias nossas células estão destruindo e nascendo. E um ano depois, quando você muda um hábito, começa a colocar coisas boas no seu corpo, um ano depois você começa a ter o resultado daquilo. Por quê? Porque é quando o seu corpo está 100% novo. O osso, mais ou menos, que é a parte do tecido do nosso corpo que mais demora a se regenerar, leva mais ou menos 12 a 13 meses, ele depois de um ano é um osso totalmente novo, porque foi uma célula chamada osteoclasto, que ela vai lá, como se fosse um Pac-Man, e destrói o osso. E vai outra célula atrás, que chama-se osteoblasto, vai lá e faz osso novo. Então, nosso corpo o tempo todo é isso, destrói as células e repara a célula nova. Você nota isso muito claramente na pele, né? Quando você está tomando banho, quando você está na cama, você vê restos de pele saindo do seu corpo.
Por quê? Porque a pele nova está empurrando a pele velha que vai saindo e o nosso corpo repara. O crescimento da pele é mais rápido que o osso. O crescimento da pele é entre 6 a 8 semanas, a sua pele toda é nova. Quando você faz um tratamento de pele, se você quiser esperar se a sua pele está melhor, etc., você tem que esperar no mínimo isso, 2 meses. Porque você está tratando muita coisa que está na sua pele nova. E a sua pele velha é queratina, é restos de pele, é como se fosse um muro de proteção do nosso corpo. Ali, o cosmético não vai atuar, ele tem que ser um cosmético para passar aquilo. Aquilo ali é uma barreira de proteção. Por isso que, inclusive, que eu falei, quando a gente come, a gente está colocando, o nosso exército tem que ficar ligado, porque a pele ainda tem a queratina. A mucosa intestinal não tem nada. É uma barreira altamente permeável. Por isso que quando você coloca um alimento lixo no seu corpo, a sua imunidade tem que estar toda ali de pronto. Por quê? Porque eles vão ter que aniquilar aquilo, porque entrou no seu corpo. Quando você está dentro da sua boca, ainda não entrou no seu corpo. Quando entrou a sua célula intestinal, esse foi absorvido, entrou no seu corpo. E aí sim, a sua imunidade ela tem que tratar daquilo. Se for bonzinho, ótimo, vai entrar nos processos. Se for ruim, ativa a sua imunidade. E isso hoje eu vejo que é um dos grandes problemas das pessoas. Por comerem muitas coisas erradas, e hoje a alimentação está muito alterada, né? Então hoje a gente tem muitos alimentos que na época das nossas avós não eram assim, eles foram modificados. Então teve a transgenicidade dos alimentos na década de 50 e 60, teve a hibridização do trigo na década de 70, teve as técnicas de pecuária mais recentes, em que sempre visando o lucro, né? Nunca é visando, aumentar a capacidade de produção, baixar os custos de produção. Isso tudo modificou o alimento e introduziram no ser humano. E muitos alimentos desses não deram certo. Então, quando as pessoas falam que agora é moda falar do glúten, não é, o glúten mudou. Na década de 70, um prêmio Nobel ganhou porque ele conseguiu hibridizar o trigo. Ele fez um trigo de uma forma que o crescimento do trigo seja melhor, é o trigo anão. E esse trigo produz muito mais, essa planta produz muito mais trigo. Só que esse trigo ele tem uma concentração muito maior de glúten. Glúten é uma proteína, gliadina é uma proteína do trigo que não é de fácil digestão. Então, se você tem uma digestão, uma absorção intestinal um pouquinho alterada e você come muito glúten, ele inflama o seu intestino e você não se sente bem. E aí você coloca o pãozinho todos os dias que você come e você não sabe que ele está criando um processo inflamatório no seu corpo. Isso chama-se estresse crônico. E o estresse crônico ele não é só mental e emocional, o estresse crônico pode ser um estresse químico. Você todos os dias coloca no seu corpo uma coisa, é o que eu falei, a sua imunidade ela fica muito focada naquilo, você cria um processo inflamatório dentro do seu corpo e isso aos poucos acelera a sua degeneração, gera problemas. Entendeu? Então olha como é que você desequilibrou. Então, onde é que está o equilíbrio? É você não colocar um alimento que vá ativar a sua imunidade e colocar um alimento que vá ajudar o seu corpo a reparar. Entendeu? Então, às vezes, é tirar o pãozinho. Estou dando exemplo do pão, existem muitos outros alimentos. Hoje a gente foca mais nos lácteos, né? Nos processados, dos refinados, porque são alimentos que o nosso corpo não assimila muito bem. Um outro exemplo é o açúcar refinado. O açúcar refinado é um alimento que é, por si só, inflamatório, né? Porque é um ácido extraído da cana-de-açúcar, né? Através de um refinamento químico e que, por exemplo, alimenta bactérias ruins no nosso corpo. Ou, por exemplo, fungos, né? Cândida, que é um fungo intestinal que a gente apresenta. Quando você come muito açúcar, a cândida adora açúcar. Então, quando você come muito açúcar, não é o valor calórico do açúcar, porque se você, às vezes, você come um fruto seco, tem muito mais calorias do que o açúcar. Mas é porque ele é um alimento para bactérias ruins no seu corpo, e essas bactérias ou fungos vão te gerar uma doença, vão te gerar uma infecção crônica dentro do seu corpo. Quando a gente fala em não comer refinados e processados e açúcares, muitas vezes é por isso, porque a gente está olhando a fisiologia do corpo e vê que o açúcar refinado, se você comer de vez em quando numa festa, é uma coisa. Agora, se você come todos os dias, coloca no seu corpo, você está alimentando aquela coisa ruim. Bom, então deu para entender essa ideia de equilíbrio. Eu queria passar isso porque equilíbrio é o ponto fulcral para você ter saúde. Ultimamente tenho ouvido alguns jovens a defenderem a ideia de não comerem e irem para o ginásio. Eu considero que isso é errado. Uma coisa é não comer e estar numa atividade física normal, outra coisa é ir fazer exercício físico. Qual é a sua opinião sobre isso? Concordo. Então, primeiro que a gente não pode generalizar, né? Existem casos individuais. Se uma pessoa tem como objetivo a saúde, se tem como objetivo principal, por exemplo, aumentar a massa muscular, né? Um atleta que quer treinar, etc.,
você ter, no momento do treino, níveis no seu corpo ótimos de proteínas, insulina, que é um hormônio que em altas doses é ruim, a insulina crônica no nosso sangue é ruim. Se você tem insulina e faz um pico no momento do treino, você aumenta o anabolismo muscular. Isso é excelente. Se você tem... Aí outra coisa que acontece muito, pessoas que têm excesso de peso, nunca fizeram jejum, aliás, tem hábitos ruins, porque normalmente o excesso de peso são pessoas que estão desequilibradas, né? O excesso de peso na minha cabeça é uma pessoa que está desequilibrada, alguma coisa, por isso que ela começou a acumular no corpo mais gordura do que ela precisa, né? E ficou obesa, às vezes acumula no fígado, né? Um órgão que é importante, é um laboratório químico do nosso corpo, que hoje para muitas pessoas virou um armário de guardar gordura. O corpo já não tem nenhuma de guardar gordura, se enfia no fígado. A esteatose hepática é uma doença gravíssima, porque você está deixando um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, se não for mais, porque ele é responsável por toda a detoxicação do nosso corpo, é um armário cheio de gordura, que ele vira um depósito de energia, porque ele tem uma capacidade de guardar glicogênio, mas guardar gordura em excesso é uma coisa que está totalmente, é um desequilíbrio completo do corpo. Então o que acontece? Uma pessoa que está num processo de emagrecimento e quer perder e quer utilizar essa gordura armazenada, uma das estratégias é realmente você utilizar o máximo possível a sua energia otimizar o máximo possível a utilização de energia e você não dá o substrato para você se alimentar. Porque o que acontece? Existe um hormônio no nosso corpo chamado insulina, e a insulina é o hormônio que eu falei, ele tem funções anabólicas, e a insulina é um hormônio que o nosso corpo entende assim: a pessoa recebeu comida, não precisa usar gordura armazenada, então ela desliga o botão de queima de gordura, porque o corpo já tem energia, ela foi liberada porque você recebeu um alimento. Então o que acontece? Você nunca vai utilizar aquela gordura armazenada. Então uma das técnicas que você tem é você conseguir treinar com a insulina baixa, porque o seu corpo nesse momento vai fazer um processo chamado cetose. Ele vai precisar de energia, porque o nosso corpo precisa de energia, o nosso sangue tem que estar na homeostase. O pH tem que estar equilibrado, a quantidade de energia tem que estar equilibrada, o cálcio tem que estar equilibrado, e se você não der, ele vai ter que se virar. E aí como é que ele faz isso? Ele utiliza a gordura, faz um processo chamado cetose, e ela vai ser a fonte de energia, porque a insulina está baixa, e aí você consegue fazer isso. Mas o que acontece? As pessoas ouviram falar que o jejum faz bem, que a dieta cetogênica faz bem, e aí, de uma hora para outra, resolvem fazer isso. Vou fazer atividade física agora, que eu nunca fiz, e vou fazer em jejum, porque eu ouvi falar bem, e vou fazer muito, porque quanto mais eu fizer, melhor. Aí tem um problema. Mas é a mesma coisa que eu falar assim: você tem que fazer atividade física, amanhã você se inscreve numa maratona e vai correr a maratona inteira. Provavelmente você vai ter lesão. Mas o problema não é da maratona, o problema é que você não está apto a fazer aquilo. Então, o jejum, assim como a atividade física, eu coloco eles dois muito parecidos, eles têm que ter um condicionamento do seu corpo. Certeza absoluta, se você fizer atividade física em jejum e o seu corpo estiver preparado, você não sente nada, você sente até mais energia. Sabe por quê? Porque a cetose, ela dá mais energia do que a glicose. A cetose é uma capacidade que o corpo tem, os corpos cetônicos, eles têm mais capacidade de dar energia para o nosso corpo e uma energia mais limpa do que a glicose. E você vê, você falou aí dos meninos, que eu não sei quais são, que falam que vão fazer em jejum. Hoje existem atletas de alta competição, como ciclistas, que eles fazem as provas em cetose. Eles fizeram um trabalho tão grande do corpo para eles utilizar a gordura deles, e eles têm muitos, isso tem escrito muito na internet, e eles têm o desempenho deles otimizado. Mas isso é tudo condicionamento, porque se seu corpo não estiver acostumado, você se sente fraco. Quando você fala assim: eu faço, sei lá, 8 horas de jejum, já começo a me sentir fraca. E normalmente você ouve isso de pessoas com excesso de peso. Aí você fala: a natureza desenvolveu acúmulo de energia no seu corpo para utilizar quando você não tem, e quando você não tem, você se sente fraca. Aquela gordura está fazendo ali o quê? Ela só serve como isolante térmico? Ela também serviria como depósito de energia, só que o seu corpo não sabe fazer isso. Ele não está adaptado para fazer isso, porque você é aquele negócio de hábitos. Você meteu um hábito no seu corpo e ele se acostumou àquele hábito, que é o quê? Utilizar glicose como fonte de energia. Colocou glicose, seu corpo funciona. Colocou glicose, seu corpo funciona. Não colocou glicose, você se sente mal. Entendeu? E é mais ou menos um vício, como qualquer outro vício. Se você pega uma pessoa que fuma, você fala: agora você não vai fumar. Aí a pessoa começa a sentir mal. E eu que não fumo, fico sem fumar e não me sinto mal. Por que você se sente mal? Porque você criou dependência daquilo. É mais ou menos um tipo de dependência. As pessoas hoje têm dependência da glicose. Elas não sabem utilizar a própria gordura. E as pessoas que fazem jejum já há algum tempo, você pode perguntar. A única coisa que elas me falam é: doutor, eu não tenho fome. O que eu faço? Aí eu falei assim: você tem que comer. Porque assim, o nosso corpo precisa dos nutrientes todos. Você está na sua atividade diária, etc. Você precisa comer. O que você vai ter que fazer é você comer
continuar com esse espaçamento da alimentação, você, quando for comer, fazer uma alimentação altamente nutritiva, porque o que o seu corpo vai precisar nesse momento não é glicose. Porque glicose, você por acaso, se você está sem fome, é um dado de que o seu corpo já entrou no metabolismo lipídico. Seu corpo está entendendo o que é utilizar gordura. Tá bem? E não é utilizar músculo. O músculo que o seu corpo utiliza quando ele está desequilibrado. Por quê? É a mesma coisa que você está no inverno, você estocou lenha para colocar na sua lareira. E aí, quando chegou o frio, você, em vez de usar a lenha que você guardou para estocar, você pega a cadeira da sala e joga dentro da lareira. Não tem alguma lógica isso? É a mesma coisa que você utilizar o músculo, porque o músculo o corpo precisa para estruturar os tecidos. E a gordura está lá para servir como fonte de energia. Se você usou a cadeira, o seu corpo está esquizofrênico. Você tem que ver o que está acontecendo. E muitas vezes ele está habituado a utilizar gordura, a utilizar açúcar. E a proteína se converte no nosso fígado mais rápido em açúcar, um processo chamado gliconeogênese, do que a gordura. Então, às vezes, o corpo faz isso de uma forma mais fácil, mas o corpo é porque não está equilibrado, porque ele está fazendo uma coisa que é contra ele. A natureza e o nosso corpo não faz nada contra a gente, você não pode imaginar isso. Muitas vezes eles tentam, muito da mídia tenta colocar isso no nosso corpo, porque a gente não tem o autocontrole da gente, e aí você acaba ficando à mercê disso. Na vida a gente tem que ter muito cuidado com os paradigmas que a gente coloca na cabeça, né? Que são os P's da nossa vida. São os pais, os professores, a propaganda, né? Os padres, os políticos, são todos programadores mentais, os pares, né? Os nossos cônjuges, os parceiros, os palestrantes. É verdade, são os P's da nossa vida, são pessoas que falam e você acredita. E uma das coisas que falam é que que o colesterol faz mal. O colesterol é produzido pelo nosso fígado. O colesterol é a gordura com maior concentração no leite materno. Pô, a natureza seria muito estúpida e ignorante, coisa que não é, que a natureza é perfeita, para fazer uma substância ser produzida em alta concentração no corpo que está desequilibrado e ela é prejudicial, e aí chama de colesterol mal. Por que a indústria colocou essa palavra colesterol mal? Porque se for mal, a gente tem que combater. Então a gente combate com remédio. Né? E o Zocor, lançado em 1985, é o remédio da história da humanidade com maior lucro. Essa empresa, ela disparou as ações porque inventou uma coisa chamada colesterol mal, igual ao lobo mal, que a gente ouvia quando a gente era criança e que a gente tinha que ter medo dele, que não sei o que aquelas criancinhas que assustam. Não sai dali, meu filho, que ali tem um lobo mal. Aí cria uma fobia, inclusive, pro resto da vida para a criança. E aí falaram isso, você começou a tentar colesterol faz mal. E aí o seu fígado, coitado, que produz colesterol para fazer hormônio, para reparar tecido, porque o colesterol ele repara endotélio, ele é um repair, ele é um reparador do corpo. O colesterol, que é o anti-inflamatório natural, ele é tido como um vilão, e aí você tem que baixar o colesterol no seu corpo para você não ter uma doença cardíaca. Isso é uma das maiores falácias que existem da história da mídia. Porque o colesterol é como você viu um incêndio, né? E aí você vê o corpo de bombeiros, né? Você vê um monte de bombeiros. Aí no prédio do lado está tendo outro incêndio e você vê ali os bombeiros. E do outro lado da esquina tem outro incêndio e você vê os bombeiros. Aí você fala assim, os bombeiros estão causando incêndio. Todo incêndio que eu vou tem bombeiro. Entendeu? O colesterol ele está na cena do crime, nesse momento da reparação do endotélio, porque ele foi lá para reparar. E o corpo produziu para te ajudar. O que você, quando vê o colesterol alto numa pessoa, você tem que falar assim, por que essa pessoa tem um colesterol alto? Você pode até baixar se ela tiver níveis absurdos, mas não é a maioria das coisas. A pessoa tem um colesterol muito baixo, mas acima da normalidade, mas com um nível muito pequeno, e o médico não trata aquilo para baixar o colesterol e não faz mais nada. Ele pode até baixar o colesterol, se a pessoa tem um colesterol altíssimo, que o corpo ele fez tanta reparação, ele tem uma inflamação tão grande que ele mandou tanto colesterol para lá, que realmente, se você não fizer nada, você pode ter uma oclusão do artério, ou o motivo que seja. E você pode até usar a química, é para isso que serve a alopatia. Você diminui naquele momento, numa fase aguda, o excesso de colesterol através da inibição de uma enzima que é fundamental para o nosso corpo. A enzima que as estatinas inibem é a enzima que produz uma das substâncias mais importantes para nos dar energia. Chama-se coenzima Q10. Ela participa do final do ciclo de Krebs na utilização da energia do nosso corpo. Por isso que você vê as pessoas que tomam colesterol, estatinas a longo prazo, elas se sentem cansadas. Porque elas têm o bloqueio de todo mundo que toma estatina para já devia tomar coenzima Q10, que é uma substância que ativa no ciclo de Krebs a utilização de energia. E o colesterol ele inibe, porque essa enzima, que chama-se 3-metilglutaril coenzima redutase, ela é uma enzima que ela forma duas coisas, três coisas aliás. Uma chama-se dolicol, a outra chama-se colesterol e a outra coisa chama-se coenzima Q10. E quando você inibe essa enzima, você deixa a produção dos três. Os dolicóis, eles são neuroreparadores. Para você ver também como é que as estatinas elas aumentam o risco de demência. Então, assim, usar cronicamente uma estatina
só serve para a indústria farmacêutica continuar com esses lucros absurdos. E, me desculpe, mas é isso. Você pode usar numa fase inicial e investigar o motivo pelo qual aquela pessoa está com colesterol alto. Por que o fígado está fazendo aquilo? E você sempre acha o motivo. Você acha uma inflamação crônica, você acha um desequilíbrio hormonal, e aí você trata aquilo e você não precisa estar usando a medicação. Não lembro porque eu falei de colesterol, mas pronto. Mas você entendeu? Então, o jejum, eu não tenho a menor dúvida que é fundamental. O ser humano há 5 milhões de anos sempre fez isso, comia quando tinha comida, e o resto do tempo ele conseguiu desenvolver no corpo essa habilidade de utilizar gordura armazenada. Entendeu? A gente não armazena água, por exemplo. A água a gente precisa de muito pouco tempo, você consegue ficar muitos dias em jejum. Tudo na vida em exagero é ruim. Agora, o jejum, você durante um tempo, se você está muito intoxicado, o melhor tratamento que você pode fazer na sua vida é você fazer uma refeição por dia. É um tratamento chamado OMAD, One Meal a Day, que você só janta. Ou então só almoço, normalmente é janta, e você passa as 24 horas, 23 horas sem comer. Esse tratamento ele é reparador de tanta coisa no seu corpo que você não imagina, porque ele otimiza um monte de vias de reparação. Você descansa seu intestino, seu sangue é como o corpo, ele não está preocupado em fazer uma coisa, né? É como se a gente quisesse aqui limpar essa sala e está sempre dando aulas, sempre com palestras cheias de gente. Nunca tem um momento em que todo mundo sai e a menina vem aqui e faz uma faxina geral. O jejum é uma faxina geral porque você otimiza muita coisa do seu sangue, do seu corpo, e não está preocupado em digestão. Se alguém fez uma vez, até falou, realmente eu consegui, não sei o quê. Mas não colocou isso ainda como um hábito, porque esse jejum você pode fazer uma vez por semana, dependendo se você precisa, uma vez por mês. Quando ele já virou um hábito, o seu corpo já está otimizado para isso, por exemplo, o jejum intermitente, ele nasceu para começar as pessoas a entenderem o que é isso e irem fazendo aos poucos. Ele é o primeiro passo da maratona, entendeu? Porque na verdade não é o que mais otimiza o nosso corpo. Porque à medida que você vai aumentando o número de horas, o seu corpo ele cada vez mais ele vai precisando fazer produção de fatores de crescimento. Esse é um dos principais benefícios do jejum. Várias substâncias, órgãos do nosso corpo, eles começam a produzir fatores de crescimento. Por exemplo, o estômago produz uma substância, um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. E a grelina, na hora, ela ativa na nossa hipófise a produção direta de fator de hormônio de crescimento, que é para ativar o IGF-1 no fígado, que é por quê? Porque uma das coisas que o IGF-1 faz, por isso que muitos fisiculturistas eles injetam hormônio de crescimento para emagrecer, ele faz lipólise, porque o organismo está precisando de energia. Então, o IGF-1, ele vai lá e ativa, ele faz mais ou menos igual o glucagon, que é um fator de crescimento lipolítico. Ele ajuda o corpo a produzir energia a partir de gordura. Só que o IGF-1, como ele mesmo fala, é um growth factor, é um fator de crescimento. O IGF-1 em tecidos, ele ajuda você a aumentar a massa muscular. Por isso que eu falei, o jejum, uma pessoa equilibrada, ele vai emagrecer e vai otimizar o músculo, porque ele é um fator de crescimento lipolítico. Ele aumenta, agora você não consegue otimizar a liberação de fator de crescimento se você está uma pessoa altamente estressada. Por quê? Porque aí existe um comandante que manda no IGF-1, que chama-se cortisol. Cortisol é o hormônio dominante. Por que cortisol é o hormônio dominante? A natureza desenvolveu isso porque esse é o hormônio da sobrevivência. É porque hoje a gente usa o cortisol não para sobrevivência, mas para encarar o chefe que chamou a gente na sala dele. E às vezes ele pode estar chamando a gente para dar uma promoção, mas como ele falou que quer falar com você, você já entra naquele estado de pânico, entendeu? E aí você começa a ter um monte de reações no corpo que não são positivas. Liberação de adrenalina, né? Adrenalina em pico a longo prazo faz mal. Então, se você todos os dias tem um estresse desses, o frio na barriga, né? É porque o sangue está indo para o músculo, que é para você correr. O sangue ele sai do processo digestivo, mas nesse momento é porque você precisa de energia para correr. O cortisol, sim, destrói proteína. Porque o estresse, ele não quer saber se você vai ter músculo para o futuro. Ele quer, nesse momento, que você saia e fuja do leão. Porque você tem que ter energia para correr. Então ele destrói tudo. Aí, nesse momento, ele queima a cadeira da sala. Porque nesse momento é um momento de sobrevivência. E o cortisol tem isso. Então, no nosso cérebro, por isso que muito da meditação é feita para a gente conseguir assimilar esse estresse no nosso corpo. Que a gente não consegue. A meditação é para acalmar a alma. É para acalmar o nosso cérebro. A função da meditação, eles falam em esvaziar a alma. É tudo por isso que eu adoro a medicina ayurvédica, né? Porque eles falam de jejum, eles fazem muito jejum, eles falam de meditação, que é você acalmar a alma. Eu acho que a coisa mais importante do ser humano hoje é entender essa coisa da medicina ayurvédica, que é equilibrar o corpo, que eles chamam de equilibrar o prana, que é a energia vital que flui pelos canais e que se concentra nos chakras. E que
na verdade é o que a gente fala, né? Que é a nossa energia que circula, que a gente chama de canais, que são o sistema circulatório, o sistema nervoso, e que se concentra nas glândulas, né? Nas glândulas. Mas é a mesma coisa, só que foi dita de uma forma diferente. Você tem que equilibrar essa energia. Para os chakras, que são as nossas glândulas, elas funcionarem com a mesma intensidade, na mesma direção, e na verdade é o que a gente quer, que as glândulas elas funcionem todas e equilibrem e produzam os hormônios da mesma forma. É o equilíbrio que eu falo, é a gente afinar o ser humano, que seria como afinar um instrumento. A gente vai colocando ele para ele ficar com aquele som perfeito. Se ele cai no chão toda hora, ele toda hora desafina. Então se você tem o tempo todo estresse no seu corpo, toda hora o cortisol está desequilibrando os outros hormônios. Eu vou mostrar depois por causa disso. Ricardo é um filósofo. Na medicina ayurvédica, a obtenção de energia portanto, a obtenção de energia do ser humano era processada através da respiração e não pela alimentação. Exatamente. A alimentação servia para obter matéria-prima para fazer regeneração celular, apenas exatamente. Isso. E, portanto, era a pergunta era se tu concordavas com esta afirmação. Totalmente. Quando eu falei em meditação, uma das bases de você fazer meditação é você aprender a respirar. E eu acho que, inclusive, isso é uma das técnicas, é uma das que eu mais uso, disparado. Eu fico o tempo todo respirando profundo e soltando ar, inspirando bem profundo e soltando ar bem devagar. Essa é uma das poucas coisas que o ser humano consegue controlar muito bem um sistema nervoso que a gente não controla, que se chama sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parasimpático autônomo, que é uma parte do nosso corpo, como o nome diz, ela é automática, é o que coordena muito a nossa vida. A inspiração ela é parasimpática, porque é automática, mas você consegue controlar. Então quando a medicina ayurvédica fala muito de respiração, quando você está meditando você tem que respirar muito bem, porque é uma das melhores formas, mais fáceis, que você faz em qualquer lugar, a qualquer momento, para você relaxar o seu corpo, aumentar o tônus parasimpático. Porque, como eu falei, a gente tem aumentado o tônus simpático. A gente está sempre naquela carga alostática. Tudo que você faz, esse que é o equilíbrio, né? Eu acho que é um dos próximos slides. Quando eu estou aqui simpático, né? Nesse momento, eu sou muito simpático. Quando eu estou aqui no meu sistema nervoso simpático, você precisa entender, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o cérebro, né? o crânio e a medula. O sistema nervoso periférico ele é dividido em sistema nervoso somático, os nervos periféricos, né? Que a gente faz os movimentos, etc. E o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso periférico somático você controla. Quero levantar minha mão. O sistema nervoso periférico autônomo você não tem controle. E o autônomo é dividido entre simpático, parasimpático e visceral. O sistema nervoso visceral, principalmente, é o sistema nervoso entérico, né? É o nosso intestino, que é o segundo cérebro e que é fundamental para a nossa saúde, a gente tem um intestino ótimo. O sistema nervoso simpático e parasimpático são esses. O simpático foi desenvolvido para luta ou fuga. É o sistema nervoso involuntário, que a gente não pode pensar nele, porque tem que ser antes da gente pensar, senão a gente é comido pelo leão. Foi desenvolvido para a gente ter a sobrevivência, é o hormônio de sobrevivência, por isso que ele é dominante. Então o cortisol ele é um hormônio dominante por causa disso, porque se ele aparecer no seu corpo, todos os outros, tudo fica para o futuro. Eu vou dar um exemplo, é como se, por exemplo, vai chegar um furacão na sua cidade. Você não fica pensando em projetos de longo prazo. Agora eu vou aparar a grama. Pronto. Não, você pensa em arrumar tudo e fugir. Entendeu? Porque está chegando o furacão. Os seus processos de longo prazo ficam todos esquecidos quando o seu cortisol, o seu simpático está ativado. Se a pessoa passa a vida inteira no simpático, ela vai envelhecer mais rápido. Por quê? Porque o parasimpático é o sistema também chamado Rest and Digest System. É o sistema de digestão, é o sistema de reparação, é o sistema de crescimento, é o sistema de reprodução, é o sistema de relaxamento. O parasimpático, ele é o contrário do simpático. Então volta aquilo que eu falei. O equilíbrio da vida é você hoje, nesse mundo estressado que a gente tem, de radiações eletromagnéticas que atingem e estressam o nosso corpo, de químicos que a gente coloca para dentro, de estresse mental, né, emocional. Todos esses estresses fazem com que a gente tenha uma ativação do sistema nervoso simpático. E isso é inexorável. A gente não consegue, a menos que você, que é um tratamento de muitas pessoas, vá morar numa ilha deserta, né? E aí você fica o dia inteiro relaxando, pegando o sol, contato com a natureza, etc. Como isso é impossível, e a maioria das pessoas não quer, muitos fazem isso, né? Vamos morar na Amazônia, vamos morar numa praia, etc. Porque muitos fazem isso porque chegaram no burnout, né? No esgotamento. Mas eu acho que o mais certo é você ter momentos de estresse e ter momentos de reparação. Se vocês veem, é por isso que eu falo, você nem respira. Na verdade, quando eu estou simpático nesse momento aqui, né, ativando meu sistema nervoso simpático, que eu estou fazendo agora, porque eu estou agitado,
eu respiro devagar, eu respiro muito rápido, né? Esse é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático é o contrário, é o sistema nervoso do relaxamento. Então, se eu agora, uma vez fizer isso, paz, tranquilidade. Eu acabei de ativar meu sistema nervoso parasimpático e as pessoas têm que fazer isso o tempo todo. Outras coisas que fazem a gente ativar o nosso sistema nervoso parasimpático: relações amorosas, quando a gente está junto com a pessoa que a gente ama, o sexo, o grounding, né, aterramento, você ter contato com a natureza, porque a natureza ela nos dá uma sensação de tranquilidade, né? A árvore é um arquétipo de paz. E isso tudo inconscientemente, já que esse é nosso sistema autônomo, libera substâncias e fatores parasimpáticos de relaxamento do nosso corpo. Então, você tem que buscar esse equilíbrio, porque se você está sempre no simpático, o seu corpo está sempre no processo de alerta e sobrevivência, e ele esquece a reparação, porque a reparação é um plano futuro. Esse livro daqui é maravilhoso, é feito por um neurocientista chamado Robert Sapolsky. Ele é o livro Por que as zebras não têm úlceras, né? E Charles Darwin já mesmo falava isso, que o estresse é uma reação orgânica com utilidade biológica para nos adaptar à sobrevivência, né? O estresse é isso, é uma adaptação do ser humano para a sobrevivência, e que hoje ele usa por causa do dom do pensamento que ele ganhou de formas diferentes. E esse livro é interessante porque ele só faz uma analogia dos seres humanos racionais, né, inteligentes, com a capacidade de pensamento, e os animais, que quando estão submetidos por estresse na natureza, por exemplo, quando chega um leão para atacar essa zebra, ela naquele momento libera todo o sistema nervoso simpático dela para fugir. Então ela vai e foge, entra dentro de uma caverna, não sei o quê, e o leão vai e não consegue pegar ela. E o leão vai embora. E ela estava ali no início tranquila, bebendo a águazinha dela no riacho, chegou o leão, ela saiu correndo. Quando o leão vai embora, ela volta tranquilamente e continua bebendo água no lago, como se nada tivesse acontecido. Ela fez um disparo simpático e voltou para o sistema de relaxamento. E o que o ser humano faz? Quando tem o estresse, ele tem o estresse, vai contar para o amigo, né? Volta, fica pensando naquilo, chega em casa e continua pensando naquilo e vai alimentando, e o corpo fica sempre no estado de estresse. Ele não tem a capacidade que o animal irracional tem de eliminar aquilo. Aí o que a meditação faz, e a respiração, quando a gente está respirando, é tentar, o princípio é esvaziar a sua mente. Quando a gente fala de meditação e de relaxamento, o principal, a definição é você esvaziar a sua mente, você tirar da sua mente esse estresse diário, e isto é um hábito. Isto é uma capacidade que o ser humano tem de deletar pensamentos ruins. Né? Pensou numa coisa ruim, você pensa em coisas boas. Não fica alimentando aquilo no seu cérebro, porque o seu cérebro vai interpretar que você está sempre com aquele problema, e é como se a zebra tivesse o tempo todo com o leão correndo atrás dela. Se vocês quiserem ler depois, é muito legal. Então, o Jean Paul Sartre, né, aquele pensador francês, ele fala que o mais importante não é aquilo que fazem conosco, mas aquilo que fazemos com aquilo que fazem conosco. Né? Então, a forma você... O problema não é o estresse, é a sua percepção do estresse. É a forma como você percebe aquele fator estressante e como você assimila. E eu acho que a melhor forma de fazer isso, a forma mais prática e didática, é você otimizar no seu corpo coisas boas. Porque é aquela coisinha, né? Em vez de você ficar pensando, porque aí você até foca no ruim, ficar pensando no que você não deve fazer, você foca no que você tem que fazer. Faz coisas positivas, que aí as coisas negativas automaticamente, né? Coloca bolinhas positivas, que as bolinhas ruins do vaso, elas vão saindo. A técnica não é focar no que você não precisa fazer, foca coisa boa. Pensou uma coisa ruim, estressante, pensa numa coisa boa. Parece que isso é muito fácil fazer, não sei o quê. Isso é um trabalho mental que vai fazendo com que o seu corpo ele vai desestressando. Além de mudança de hábitos, é a mudança do pensamento, que é aquilo que eu falei, a nossa crença, no final, que vai se transformar no nosso destino. Aqui, vocês vão poder mostrar o que hoje são os fatores de estresse no nosso corpo. Então, são estresse social, né, psicológico, estresse financeiro, as toxinas todas que vêm da alimentação, etc. Infecções crônicas, alergias, cigarro, má qualidade do sono, o excesso de café, etc, etc. São vários fatores que estão diariamente, né, acometendo a gente de uma forma negativa e que a longo prazo isso gera problema. Então é mais ou menos isso, né? Vou deixar só para entender que seria como você equilibrar aquela balança, otimizar sempre os fatores positivos e tentar ao máximo tirar do seu corpo os hábitos negativos, né? Padrões de comportamento, mudar
o que você pode mudar, né? Você tem o livre-arbítrio de fazer isso. A gente tem pouca capacidade, muito pouca capacidade de fazer muita coisa nessa vida, né? A gente não consegue mudar o mundo, né? A gente pode fazer a nossa parte, mas uma coisa que você pode mudar 100% é você, né? A gente tem o poder de mudar nós mesmos, né? Então é por isso. E a gente começa basicamente a partir de quebra de paradigmas, né? Aquele que eu falei, dos programadores mentais da gente. A gente tem muita visão crítica em tudo que falam pra gente. Eu vejo que a maioria dos mitos da sociedade são errados. É uma ideia que querem transmitir pra gente. Aí, um dos hábitos que eu acho que mais simples de você fazer é você parar de ver televisão, né? Porque a televisão, ela te coloca publicidade ruim, ela te coloca notícia sensacionalista, né? Aquela coisa de que a mãe foi morta pelo filho, estuprada pelo marido. Pode? Séries de entretenimento, pode. Porque se for uma coisa que gere muito estresse em você, não, acho que pode não ser positivo, né? Séries tensas, etc. Mas o entretenimento, sim. Tanto que você gosta daquilo, você se sente bem. Você tem que ver como você assimila a coisa, né? Aquelas notícias que te deixam estressados, te deixam angustiados, muitas vezes com coisas que nem vão acontecer, isso eu tenho certeza que faz mal. Noticiário é uma coisa que eu acho que é muito negativa na nossa vida. E é uma rotina que eu acho que a gente tem que mudar. Mas é aquilo que eu falei, né? Nós temos o poder de mudar, só depende da gente. É uma motivação pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui tem essa motivação, porque eu conheço. Mas isso daqui é muito importante até para a mensagem ser mandada, né, para outras pessoas, que você vê que tem rotinas diárias, são pessoas que estão num processo de degeneração, porque a vida é sempre aqueles hábitos ruins, né, de uma forma rítmica, né, e diária. E é isso, aquilo que eu falei, né? Então é o processo natural de envelhecimento, que isso é inexorável. O que a gente pode com 70 anos, não ser aquele velhinho, né, de bengala, porque isso daqui chama-se sarcopenia, né? Foi porque durante muito tempo na sua vida você teve mais degeneração do que reparação. O seu corpo ficou sempre devendo, né? Aquela poupança que você só tira dinheiro, nunca coloca. Ela uma hora você vai pagar o preço. Porque se você está sempre equilibrando, você tira e coloca, o seu corpo está em equilíbrio. E isso daqui vai sendo postergado o máximo possível, porque isso daqui é a diminuição da reparação do nosso corpo, que é traduzida principalmente na reparação de proteínas, que são reparadas diariamente no nosso corpo. A reparação da massa óssea, que é o osteoblasto que faz isso, ele é estimulado pelos fatores de crescimento. A diminuição da massa muscular, que é o condroblasto que faz isso, são todas as mesmas células, só muda o nome porque está em órgão diferente, que é quem faz a reparação do osso, que é o fibroblasto, que está na pele, que é quem produz o colágeno da pele. São todas essas células pluripotenciais que tem em cada órgão e que a gente hoje sabe que a gente pode otimizar elas. Várias técnicas que existem para otimizar. Daí que existe... Olha, por exemplo, o Dr. Jeffrey Life, que é um dos maiores ícones da medicina anti-envelhecimento, e que ele aos 56 anos era assim, e ele tinha os hábitos todos errados, depois você vai ler sobre a história dele, e aos 72 anos, hoje ele já tem 78, e as fotos estão até parecidas, ele tem massa muscular, tá vendo? Ele tem tônus de pele, ele tem tudo, porque você não vai falar que é a idade, porque muitas vezes, inclusive, eu atendo pacientes que têm a mesma idade que eu, e eu vejo que são então mais envelhecidos, não sei o quê, e falam assim, doutor, porque eu já não tenho idade para isso, não sei o quê. Essa frase, assim, na minha cabeça, é um dos pensamentos que a gente tem que mudar. Falar que atribuir as coisas à idade, porque atribuir as coisas à idade é fácil, né? Porque aí você já não tem controle, né? A gente não tem como voltar o tempo, mas isso não justifica, porque tem pessoas com a mesma idade e com características muito diferentes. Essa pessoa pode ter até uma proteção genética, mas com certeza você vê, e ela também tem hábitos. Agora, é claro que a pessoa tem uma proteção genética, faz tudo errado, e está super bem, aí você pensa, pô, sorte dela, né? Tenta nascer de novo, para ver se você tem os genes dela, mas isso daí a gente não tem como, não me use isso como exemplo, porque isso é exceção. O que a gente vê são realmente casos como o Dr. Jeffrey, eu tive com ele pessoalmente, você vê que ele é uma pessoa tranquila, faz as coisas todas certas, não sei o quê, e também tenta passar essa missão, né? Então, assim, aquela guerra sempre entre o anabolismo e o catabolismo, né? Isso é uma guerra diária e a gente tem que ajudar o nosso corpo a ser catabólico, a ser anabólico, desculpa. Então, aqui você vê, por volta dos 30 anos, você tem uma quebra, né, de todos os hormônios anabólicos, estrogênio, progesterona, o hormônio do crescimento, né, o growth factor, a testosterona, a dehidroepiandrosterona, a pregnolona, a melatonina, esses hormônios todos eles caem a partir dessa idade porque o corpo começa a entrar no processo de degeneração. Então o que a gente tem que fazer? Otimizar ao máximo
a produção do nosso corpo. O nosso corpo tem a capacidade de produzir esses hormônios todos em outras glândulas. Por exemplo, a suprarrenal. A suprarrenal, ela tem uma capacidade de produzir esses hormônios, principalmente o DHEA. Ele é um hormônio androgênico reparador do nosso corpo. Só que o que acontece? Quando o corpo está submetido a estresse, está com altas cargas de cortisol, como o cortisol, como eu falei, é um hormônio dominante, ele vai otimizar a produção de cortisol. Então é aquela fábrica que não vai produzir os outros hormônios porque está ocupada a produção naquela estrutura. No caso, o hormônio chamado cortisol. Então é assim, uma das melhores formas de a gente otimizar o anabolismo do nosso corpo é baixando o cortisol, porque aquela glândula ela se sente à vontade, e é o que a medicina ayurvédica faz e fala muito quando propõe a gente relaxar o nosso corpo entrar num processo de equilíbrio do prana, que é a energia vital. Na verdade, em outras palavras, seria isso, você baixar a sua carga de estresse e deixar o seu corpo fazer reparação, com aquela balancinha que vocês lembram que vai ter sempre. Reparação, reprodução, crescimento, tudo está na parte do nosso sistema nervoso de relaxamento parasimpático. Ligou o simpático, isso aqui desliga. Então, o corpo, aparecer um cancro numa pessoa, é a predisposição genética que ela tem, junto com uma baixa capacidade do corpo de reparar. Então, as células que a gente produz todos os dias, como eu falei, mais de 10 mil células de mutação que a gente tem no nosso corpo, que o nosso exército vai lá, o exército fica ocupado com outras coisas. E aí, no momento que entra grande parte dos inimigos, se alojam dentro do nosso país, constrói uma fortaleza e ficam ali implantados numa fortaleza, que seria o tumor, né, que seria o cancro, aí fica muito mais difícil o exército combater. O exército consegue combater quando eles estão aparecendo na praia e elimina todo mundo. Quando já estruturou dentro do nosso tecido foi porque durante muito tempo o nosso exército esteve ocupado com outras coisas, aí fica difícil você tirar. E aí, infelizmente, é o aparecimento de tumores, etc., o cancro que assusta tantas pessoas, mas que elas não veem, que é um acumular de escolhas erradas e que fizeram com que o corpo se tornasse cada vez menos reparador. Nós criamos nossa realidade pelas escolhas que fazemos todos os dias. Não há a menor dúvida disso. A medicina convencional tem um grande viés, que é uma grande falha que eu vejo, que é a setorização, né? Cada médico vê só a sua parte, naquela super especialização. Dividir o corpo humano em vários órgãos e esses órgãos como se trabalhassem independentes. Isso não pode ser assim. Todo médico tem que ter uma visão holística do corpo, porque o corpo todo funciona de uma forma sistêmica. Por isso que eu falei, quando você está estressado, o cortisol, que é lá na suprarrenal, ele interfere com outros hormônios que são produzidos no corpo inteiro. Então, um especialista ginecológico tem que sempre pensar, será que a tireoide está interferindo com o funcionamento, os hormônios sexuais estão interferindo com o funcionamento da tireoide, a tireoide está interferindo com o funcionamento da negócio, não pode ficar, o endocrinologista vai ver a tireoide, o ginecologista vai ver os hormônios sexuais e o gastroenterologista vai ver o estômago. Uma das maiores coisas que hoje o estresse faz, é por isso tem aquele livro, né, porque as zebras não têm úlceras, é o estresse acometendo o nosso sistema gastrointestinal. Então, é a alteração do fluxo entérico, né, do intestinal, alteração da barreira da mucosa intestinal, porque na verdade só 10% dos pacientes que têm Helicobacter pylori, aquela bactéria que fica no estômago, é que tem úlceras. Os outros 90% não têm. Por que esses 10% têm? Eles têm a bactéria e têm alteração da mucosa da parede. Quem não tem alteração da mucosa da parede e acha que tem a bactéria é um achado. Falou assim, tem que ter conjunção. O que mais diminui a nossa mucosa intestinal? O estresse. O estresse ele inibe fatores, por ser um hormônio imunossupressor, ele inibe prostaglandinas que fazem a reparação da nossa mucosa do estômago. Por isso que a pessoa muito estressada, elas têm aquela sensação de acidez no estômago, etc. Do ponto de vista agudo não tem problema, do ponto de vista crônico tem. E um dos estresses que acontece é a má alimentação, que você coloca alimentos ruins que estressam o seu corpo. Então a setorização da medicina é péssima. A forma como é encarada a prevenção na medicina convencional também é uma coisa que eu não concordo, que a prevenção muitas vezes é dada naquelas campanhas, como por exemplo a gente vai entrar agora, campanha de Outubro Rosa, né, ou então Novembro Azul, em que orienta as pessoas única e exclusivamente a fazer exames de diagnóstico precoce. Vá fazer mamografia, né, vá fazer toque retal. Na verdade isso não é prevenção de nada, porque quando você faz a mamografia é para detecção do tumor. E na verdade a prevenção é você equilibrar o seu corpo para o tumor não aparecer, porque quando o exército está instalado, você pode, numa fase precoce, realmente minimizar a complicação, mas não é o ideal. Não é que você não tenha que fazer mamografia, mas você não pode acreditar que a mamografia está prevenindo tumores, porque não está. Se você fizer em excesso, pode até estar aumentando, porque é um exame radioativo.
Você tem que fazer a mamografia dentro dos protocolos, mas não pode acreditar que é único e exclusivamente o fator de prevenção do seu corpo. Prevenção não é isso. Prevenção é você otimizar a sua saúde. E nunca tratar sintomas, né? Porque tratar sintomas é você jogar a poeira para baixo do tapete. Então, quando você usa um remédio para baixar a pressão arterial, quando você usa um remédio para baixar o colesterol, quando você usa um remédio para baixar a sua glicemia e não controla os fatores de risco, né? A alimentação, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, etc., você está tratando quimicamente e está tentando mexer na sua fisiologia de uma forma artificial. E é óbvio que isso não vai dar bom resultado, né? A natureza ela é toda equilibrada, quando você faz isso, você desequilibra. E muitas vezes, né, no sistema médico, aquelas consultas super, hiper rápidas, você não consegue detectar no paciente todos os fatores que estão interferindo com a fisiologia dele. É muito mais fácil realmente passar uma medicação sintomática, porque para isso você não precisa, você só precisa ver a pressão. Para ver se a pressão está alta, só precisa ver a pressão. Para ver por que a pressão está alta, você precisa conversar muito com o paciente para saber o que ele come, o que ele faz, o que ele pensa. E isso é importante para você ter uma propedêutica adequada. E a gente acaba vivendo nisso, né? No mundo da medicina, né? da farmacologia. Tomar remédio a vida inteira e quando está mais velho, tomar tudo que pode. Atrás também, né? Onde pelo paleolítico, mesolítico e agora é uma medicina muito que a gente tem que evitar, a medicina de guerra, né? Antidepressivo, tudo é aquele pensamento que eu falo, negativo. Foca no positivo. Tira o foco do negativo, tira o foco do que está errado no seu corpo. Seu corpo é se auto-repara. Foca no que é positivo. Isso que eu falo aqui, ó. Foca pela uma alimentação saudável, né? Foca pela natureza, foca pela capacidade, a qualidade da água, né? Foca pela positividade. Isso é uma energia, né? Porque o mundo ele é todo ligado, né? Então você praticar o bem, você fazer o bem, você reciclar lixo, você cuidar de animais, isso tudo é muito bom para a natureza, é muito bom para o universo e é muito bom para a gente, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, cultivar sentimentos e coisas positivas, em vez de só ficar pensando em doenças, né, pensando em coisas negativas, é um dos fatores principais de promoção de saúde na minha cabeça. Eu botei esse slide aqui antes, que é para mostrar que, na verdade, né, nós somos bactérias ambulantes. A gente tem muito mais genes de bactérias no nosso corpo, 20 milhões, muito infinitamente mais do que genes humanos. Né? Nós temos 10 trilhões de bactérias no nosso corpo. A gente tem mais bactérias do que células. Nosso corpo ele é total. Então, aquele pensamento de que a gente tem que matar as bactérias, né, aquela asepsia completa, não sei o quê, normalmente isso em crianças, isso gera alergias. Porque a criança fica tão imune a tudo que o sistema imunológico ele fica meio que atordoado. Porque nós somos bactérias, é o que eu falei, a gente tem que lembrar delas como se fosse um bicho de estimação e a gente cuidar bem delas. Quando a gente coloca alimentos bons no nosso corpo, a gente está alimentando as bactérias boas. Açúcar o dia inteiro, você está alimentando aquelas bactérias e fungos que tem no nosso corpo em pequenas quantidades. E em pequenas quantidades o corpo vive bem com isso, mas quando você alimenta deles, eles aumentam a quantidade e as boas começam a morrer. E aí você tem as disbioses, né? E isso altera todo o nosso corpo, porque hoje cada vez mais se sabe que o intestino é um órgão fundamental para a gente ter saúde. Ninguém consegue ter saúde tendo um intestino ruim. Então aqui, aqueles povos longevos, né, que são chamados Blue Zones, o principal é Okinawa, do Japão, né, que tem vários centenários, e eles vão lá e fazem as pesquisas, e não só o Japão, como a Sicília, etc., outros países, e perguntam o que essas pessoas longevas elas fazem, e chegam a um denominador comum, que é atividade física moderada, objetivos de vida, né, aquilo que eu falei, você tem aspirações, baixos níveis de estresse, baixa ingesta de calorias, uma dieta baseada principalmente em verdes, vegetais, né? Ingesta moderada de álcool, convívio familiar, convívio social e espiritualidade. Então, assim, você vê que são denominadores comuns do que a gente fala, né? Eu falo aqui principalmente para aumentar a nossa qualidade de vida. Nem estou falando da nossa quantidade de vida, mas você ter a vida, e geneticamente você pode estar predisposto, da melhor forma possível. Isso é o principal, porque isso eu tenho certeza absoluta que você pode conseguir, melhorando seus hábitos. Aumentar a quantidade de vida, né, a longevidade, eu acho que isso tem um papel genético muito mais forte. O ser humano não está conseguindo aumentar muito a quantidade, vou viver 200 anos, mas que você consegue viver pelo menos de 100 anos nessa terra, né, com uma qualidade excelente, como você vê esses velhinhos do Okinawa. Tinha um vídeo aqui, a gente acabou que não
Era um vídeo muito interessante. Não botou, né? Lembra o vídeo que eu falei pra gente colocar? Eu esqueci de botar o vídeo. Que era um depoimento. Não, mas dá pra botar ali, eu acho. Ah, mas você sabe do YouTube qual é? Mas agora não vai dar tempo. Vai atrasar muito. Era um depoimento de um senhor falando de 100 e poucos anos, uma vitalidade assim absurda, e é ele falando o que ele faz, e é muito interessante, porque ele é um senhor bem engraçado, e ter senso de humor é uma das coisas que dão longevidade. Esses hábitos daqui, que eu escrevi, eu falei os 8 hábitos, eu adoro o número 8, que é o número infinito, né? E eu adoro isso. E a exposição solar leve diária, para não acreditar que o sol é vilão. Respirar profundamente, ar pura, pelo que o Ricardo estava falando, praticar atividade física moderada, seguida de sauna. Essa é uma orientação que eu coloco, porque eu cada vez leio mais artigos falando das saunas como hoje instrumentos de detoxicação do nosso corpo, que a transpiração é uma das formas mais eficazes de a gente eliminar toxinas. Tá bem? Atividade física também aumenta... Doutor, sauna emagrece? Hã? Sauna emagrece? No aspecto que eu estava falando, assim, todo detox do seu corpo vai ajudar você a emagrecer, porque ele vai otimizar, equilibrar a sua vida. A sauna aumenta um pouquinho o nosso metabolismo. Né? Você, quando está na sauna, é como se, quando você tiver uma infecção durante muitos dias e você tiver febre alta, você emagrece. Porque o seu corpo, inclusive a febre, ela é desenvolvida para isso. Quando a gente fica tratando só febre numa pessoa com uma infecção, a gente está tratando um mecanismo de defesa do corpo, porque o nosso corpo, a nossa imunidade funciona melhor com temperaturas mais altas. Então o nosso corpo ele faz a febre para a nossa imunidade funcionar melhor. E aí é uma das coisas que a sauna entra aqui, nesse papel de longevidade, no meu entender. Que os velhinhos das Blue Zones não faziam sauna, a maioria. Mas como a sauna ativa a nossa imunidade, você aumenta a sua reparação quando você está fazendo sauna. E eu vou dizer melhor ainda, é você fazer sauna seguida de um banho frio. Porque esse choque térmico, você gera no seu corpo um gatilho de produção de fatores de crescimento. É descrito em vários artigos e é espetacular. É uma água bem gelada depois da sauna. E eu faço isso com muita regularidade. Dormir um sono reparador, fazer jejum, alimentação rica em nutrientes, hidratação com boa água adequada e praticar o bem. Então, esses aí para mim são os hábitos fundamentais que todo mundo tem que ter.